Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito do crachá, daquele velho bordão do cara crachá. Vem comigo! Após receber diversas perguntas a respeito do crachá, eu resolvi fazer um artigo lá no LinkedIn, no Kátia V. Polon, e também trazer esse assunto aqui para a nossa série LGPD no RH. Muita gente me pergunta se pode ter foto, se não pode ter foto, quais os dados, o que a LGPD proibiu em relação ao crachá ou não, né? Vamos esclarecer alguns pontos aqui. Primeiro, a LGPD, de fato, ela não proibiu nada, ela só vem para regulamentar, para organizar, para pôr ordem naquilo que está sendo tratado. Os dados pessoais vão ser tratados e vão continuar sendo tratados e precisa que isso aconteça. O que a gente precisa saber ou fazer é entender a realidade de cada empresa e adequar esta empresa e a documentação dessa empresa para ela estar de acordo com o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, em relação ao crachá, a gente precisa ter alguns pontos de atenção aí, tá? Principalmente porque tem empresas muito grandes, né, que usam o crachá como forma de identificação mesmo, porque é impossível para uma portaria saber quem é funcionário, quem não é funcionário, tem um fluxo de gente muito grande entrando e saindo da empresa toda hora. Então, se a função do crachá for apenas de identificação do funcionário para saber se aquele funcionário realmente pertence àquela empresa e pode entrar, né, nas dependências da empresa, seria uma situação. Você pode substituir talvez a foto dele por algum sistema com login e senha, né, que tenha lá o crachá. Mas tem várias empresas que juntam outras funções dentro deste dispositivo, dentro deste equipamento, né? Você tem acessos internos, você tem setores restritos, tem empresas que trabalham com dados confidenciais, que depende do crachá para abrir um setor ou para entrar em uma determinada área da empresa, que tem lá algum segredo industrial, alguma coisa assim. Então, cada empresa vai ser uma situação. Se a gente estiver falando apenas de um crachá para diferenciar um funcionário que a empresa não trabalha com uniforme, por exemplo, de um cliente, ou seja, se o cliente entra na loja, o cliente conseguir identificar que aquela pessoa que está lá não é um outro cliente, sim um funcionário, em tese a gente não precisaria de uma foto, pode ser só o emblema, o cordão, o bottom, alguma coisa assim, né, que identifique aquele funcionário como colaborador daquela empresa naquele momento. Porém, se a gente estiver falando nesse outro caso da segurança, vai ter que ter, né, a foto, os dados. Então, o que puder ser anonimizado ou pseudo-anonimizado, ou seja, coloca o primeiro nome e a inicial e o último nome. Se tiver que constar lá uma matrícula ou um CPF, né, para checar, coloca o início XXX e o final, né? Então, há meios de se fazer esta identificação para que ela seja eficaz, no sentido de fato, só autorizar o acesso a quem deve ter o acesso, porque isso também faz parte da privacidade, né? Evitar vazamentos, evitar tratamentos equivocados, né? Ou acessos não autorizados. Então isso também faz parte da privacidade de uma forma geral, da segurança desses dados de uma forma geral, esse controle de acesso, mas principalmente para que seja eficaz ao fim a que ele se destina. Então, se o fim dele é apenas identificar o funcionário como colaborador, ele vai ter uma necessidade de dados. Se o fim dele for dar acessos extras, ele vai ter uma outra finalidade. E, Kátia, aonde eu ponho isso? Provavelmente, tá? Você vai elencar isso dentro ou do relatório de impacto de proteção de dados, como que isso vai ser trabalhado, ou você vai colocar isso no próprio contrato de trabalho, já determinando ali qual vai ser o acesso, quais os dados vão conter naquele crachá, obrigatoriedade ou não, o zelo, no caso de perda ou no caso de extravio, qual é o procedimento adequado, ou um código de ética, um regulamento interno, uma política de privacidade interna. Tem vários documentos onde você pode colocar isso, mas principalmente você precisa deixar muito claro
para o funcionário, por meio dos treinamentos, por meio das conscientizações, com evidências desses treinamentos, evidência dessas conscientizações, para que, se porventura acontecer algum problema, a empresa esteja resguardada com a documentação necessária de que ela foi diligente dentro do que ela podia ser e aconteceu uma situação atípica que ela não poderia prever, né? Ou talvez o funcionário tenha agido de má fé ou agiu de forma negligente, imprudente ou com imperícia em relação àquele caso, uma vez que ele foi treinado da forma correta de agir e se afastou desse dever de cautela que ele tinha. Em relação ao crachá, acho que é isso que a gente tem para falar, para a gente não se estender muito. Dúvidas, comentários, sugestões, deixem aqui no vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e até uma próxima.